O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, esse Evangelho, e já em preparação à primeira leitura, nos mostram hoje o que a gente quer, lendo o Evangelho, ouvir Jesus, escutar as palavras de Jesus, mas o Evangelho de hoje não nos conta nenhuma palavra de Jesus, mas nos conta uma história triste, dolorosa, uma história que merece realmente toda abjeção por nossa parte. Aqui a gente lê sobre as intrigas sujas do mundo, sobre as intrigas sujas na corte de Herodes, governador então de Judeia e de outras regiões vizinhas que os romanos tinham ali tolerado ou instituído por parte deles. Isso tudo nos mostra o que isso se relatado no próprio Evangelho, a Boa Nova, nos mostra como exatamente aquele reino, o reino de Deus anunciado por Jesus, é destinado a se realizar, a subsistir e também sofrer por parte de um mundo iníquo, por parte de todo mundo contraditório nas suas ideias, nas suas proposições perante os homens. Então Jesus, o divino semeador, ele semeia a palavra divina não em terreno bonito,
assim, já tudo bem preparado. Mas tantas vezes, exatamente, no meio de tantas pedras, no meio de tantos espinhos que se erguem aí contra esta mensagem do Evangelho, da Boa Nova, da mensagem do Reino de Deus. E isto exatamente nos mostra também que também o nosso caminho, a nossa vocação e aquilo que Deus pede de nós aqui neste mundo não se vai realizar facilmente, tranquilamente, no meio de circunstâncias tudo favoráveis, mas tudo pelo contrário. Muitas vezes também nós temos de plantar, semear, plantar e cultivar a sementinha pequenina, frágil do reino de Deus, no meio de pedras, no meio de espinhos, no meio de obstáculos, no meio mesmo da oposição e mesmo rejeição por parte do mundo. Os santos da Igreja Católica, como a gente já meditou muitas vezes, não são aqueles que cresceram em contexto ideal, perfeito, tudo era perfeito e por isso também eles se tornaram perfeitos. Nada disso. Foram eles os instrumentos de Deus no meio de um mundo que se opôs de tantas maneiras à mensagem do Evangelho. Hoje nós celebramos a memória de Santo Alfonso Maria de Ligório. Então a gente fica impressionado, primeiro, sobre toda a produção literária dele, no meio de uma vida então preenchida de trabalho, de tarefas, e ele trabalhava em modo incansável. Então, como bispo, como fundador dos redentoristas, sim? E no meio disso ainda sabia escrever, e escrever tão bem que os escritos dele se divulgam com grande sucesso e edificam com grande sucesso a igreja até os dias de hoje. Então a gente conhece desenhos, pinturas, representações de Santo Alfonso Maria de Ligório. No final de sua vida, ele anda encurvado, nem conseguindo mais se erguer. Então, humanamente frágil, fraco, mas uma sementinha do Evangelho que se tornou na Santa Igreja uma árvore grande e enorme. E Santo Alfonso, através dos seus escritos, atua em modo vivo. Então, continua seu apostolado de então, o estende até os dias de hoje. Santo Alfonso Maria de Ligório viveu no século XVIII. Isto era o século que preparava a Revolução Francesa, o século da razão, então o século do intelectualismo, onde só valia aquilo que é racional, aquilo que a gente pode provar racionalmente, um ceticismo crescente semeado pelos intelectuais em toda a sociedade. E depois Deus suscita Santo Alfonso Maria de Ligório, que também era um grande intelectual. A gente conhece, ninguém conhece, os estudiosos conhecem normalmente também o trabalho que ele fez no âmbito da teologia moral. Escreveu uma suma de teologia moral, então desse tamanho, assim, 4 volumes, de tamanho grande. Então, ele era advogado, jurista, ele sabia pensar, e muito bem, mas sabia colocar humildemente, submeter humildemente a sua razão, dobrar todos os seus dotes intelectuais. Ele poderia ter sido um advogado de grande renome e tudo, mas sabia colocar todos os seus dotes intelectuais a serviço de Jesus e dobrar aquilo que a razão sabe, inclinar ela
debaixo da luz superior e da referência superior, que é a nossa fé. E hoje também celebramos assim Santo Alfonso, a gente vê os escritos dele. Ele de novo ali no meio do tempo do racionalismo plantou uma religião de coração. Então famosíssimo o livro dele, Aprender a Amar a Jesus. Tem várias formas que a gente traduz o título desse livro. Ele inicia, veja, então como Deus manifesta toda a sua bondade para com os homens. Então toda a bondade de Deus que se manifesta em modo múltiplo neste mundo, as criaturas, em tudo que Deus criou neste mundo, para o homem, a favor do homem, mostra o seu amor para conosco, o seu amor para conosco. E agora, se Deus tanto nos ama, como nós podemos ficar com o coração indiferente, gelado, congelado, então perante este apelo constante, este dom constante do amor de Deus para conosco. A fé cristã é racional. Graças a Deus, os grandes doutores da igreja então nos mostram isto. Santo Alfonso também é doutor da igreja. Mas acima de toda racionalidade, a fé católica é a religião do amor. Um amor que se desdobra de tantas e tantas maneiras. Quando o padre Gerion Goldman, então tem um livro dele que todo mundo deve ler uma vez. Então, o título do livro é Um Seminarista na SS. Um livro impactante. E seria difícil inventar tudo aquilo que está escrito lá. Aí ele, como seminarista, ele foi recrutado para na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E depois ele conta as suas aventuras. Impressionante. No final de toda uma aventura onde ele poderia ter sido morto tantas e tantas vezes e sempre salvo por um quase realmente milagre de Deus, ordenado sacerdote num campo de prisioneiros, ele era mesmo prisioneiro. Como digo, todo mundo tem que ler uma vez esse livro. Um seminarista na SS, comprem esse livro. E depois podem dar para os jovens, eles vão ficar também impactados com essa história. E no final ele vai para o Japão. Então este era o grande sonho dele, deste seminarista dos franciscanos. E ali ele conta exatamente, o Japão não conhecia a religião cristã, não conhecia o amor cristão. Então ali ele vai implantar a semente do Evangelho. E aí trabalhar entre os mais pobres, entre os mais desfavorecidos. Ele vai criar estipêndio para o povo, para os jovens possam estudar e se formar. E também os pequenos possam, assim, entrar na sociedade. E esses pequenos que são exatamente católicos, que ele batizou. Mas ele mostra o que uma cultura onde não existe, então, o Evangelho. Então, onde não existe o amor cristão. E hoje também, então, São Pedro Julião Aymar, grande santo da Eucaristia, um século mais tarde, depois de Santo Alfonso. De onde vem, no meio do mundo cruel, no meio do mundo crudelíssimo, então, de onde vem aquele amor que os cristãos são chamados de viver? Então você deve ter, nesse mundo de hoje, um coração que arde, um amor verdadeiro, sincero, desinteressado, que se consome por causa de Jesus, no meio de corações frios, indiferentes, egoístas, centrados em si,
e calculistas por causa de buscando as próprias vantagens e isso tudo. Caríssimos, isto é nossa missão hoje. Não esperar que Deus nos vai criar assim, dar um âmbito, dar todo favorável e depois vamos tornar-nos santos. Não, onde vocês são perseguidos, desprezados, ignorados, humilhados, marginalizados, esquecidos, desamparados e talvez ainda caluniados e tudo. É lá, você é chamado de dar o testemunho por causa de Jesus. Testemunho do Evangelho. O Evangelho não só como uma mensagem que você também mostra, ensina aos outros, mas o testemunho cristão que você vive na sua própria vida, existência. São Pedro, Julião e Marta, então vivem um século mais tarde, após que o mundo ocidental conhecia. Mais tarde, essas ideias também chegam todos para o Brasil. Então, conhecia os efeitos da Revolução Francesa, a razão que se queria impor acima da fé. Enquanto antes a gente tinha uma sociedade onde a razão ainda se inclinava perante a fé, venerava a verdade, a realidade superior da fé. E assim, São Pedro, Julião e Marta, ele é o grande apóstolo da Eucaristia. Primeiro marista, e depois Deus lhe faz entender uma vocação mais profunda ainda, porque como devoto de Maria Santíssima, ele encontra aquilo que Nossa Senhora veio trazer para este mundo. Ele mesmo, com Maria, e como Maria quer preparar aqui neste mundo um tabernáculo perpétuo para Jesus, não só atrás da portinha fechada do sacrário, mas em altares e tronos, onde Jesus, na Santíssima Eucaristia, esteja sendo adorado constantemente pelos fiéis. Isto é a fonte suficientemente poderosa para transformar corações mundanos e indiferentes em corações que ardem e que se consomem em ardor divino por causa e por amor de Jesus. Caríssimos, então a grande mensagem desse dia de hoje, por um lado, as forças do mundo, com todas suas loucuras, inconsistências, manipulações e valores banais, falsos, errotes. Ele sacrifica a vida de São João Batista, o maior dos profetas de Israel, para ele não perder a sua reputação perante a população, assim, a elite lá da Judeia, que ele tinha congregado no seu palácio. Até onde vai toda esta mentira, falsidade, diplomacia dos homens para manter o seu status, o seu poder, a sua influência? Não vai muito longe. Mais tarde, capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos nos mostra a morte trágica, vergonhosa de Herodes. Jesus, em contrapartida, nos promete não honras e glórias aqui neste mundo, mas honra e glória eterna no céu. Este episódio, assim, do Evangelho de hoje, a morte trágica de São João Batista,
é seguido no Evangelho por outro episódio. Jesus, tomando notícia deste acontecimento, se retira para um lugar deserto e solitário, provavelmente para rezar. Mas ali já o encontram, o esperam as multidões. E Jesus realiza ali um outro banquete, não dentro de um palácio dourado, bonito, não no meio de gente rica e poderosa e com muita estima talvez na população, mas no meio dos pequenos, no meio dos humildes, no meio dos que têm um coração de pobre, que não se apega, sim, às vaidades deste mundo, mas que se apega à verdade. Não a vaidade, mas a verdade. Uma verdade que nem sempre é cômoda, que nem é sempre fácil ou tranquila. Uma verdade que também nos pode ferir, machucar, mas uma verdade que é salvífica. E ali Jesus inaugura o seu banquete, que não é limitado para uma classe assim seleta, elite e tudo, mas um banquete que Jesus oferece a todos, que com humildade, com fé, com numa busca sincera, de conversão e de melhora de sua vida, não buscam a Ele. No deserto, Jesus prefigura a multiplicação, primeira multiplicação dos pães, o banquete futuro da Eucaristia, em que Ele quer sustentar o seu povo exatamente no meio das dificuldades, no meio do deserto deste mundo, no meio mesmo também das contrariedades deste mundo. Se a gente lê atentamente os Atos dos Apóstolos, a gente vê São Paulo, então onde ele pousava, onde ele parava, então eles se reuniam. Então, no andar superior de alguma casa, para fazer o quê? Primeiro dia de semana, nos reunimos para partir o pão, para celebrar a Eucaristia. No meio de todas as vicissitudes desse tempo, e Jesus a partir da Santíssima Eucaristia, que quer e de fato sabe sustentar o seu povo, para ninguém ficar por trás, ninguém pereça ao longo do caminho, mas para que em Jesus possamos ter e encontrar cada dia de novo o pão nosso que nos sustenta ao longo da nossa caminhada. Então, o terreno que Santo Alfonso, pelos seus múltiplos escritos que ensinam as verdades cristãs de modo vivo e muito próximo e muito acessível, sim. Então, o terreno que Santo Alfonso preparou, sim, pelos seus escritos numerosíssimos, aquele onde depois São Pedro Julião e Mar podia plantar a semente da Eucaristia, porque é exatamente em base de uma vida cristã bem formada, orientada, isso é aquilo que acontece na liturgia da palavra. Aí aprendemos pela palavra de Deus, orientar nossa vida toda a Jesus. Mas Jesus não nos deixa assim só, olhando Ele, esperando algo, mas Ele mesmo, onde nós nos dirigimos para Ele. Ele se dirige a nós, não apenas nos instruindo, mas nos alimentando e sustentando, para que nele tenhamos a força de
vivermos mesmo no meio das contradições deste mundo. Simeão, no templo, falou para Nossa Senhora e São José ali presentes: esta criança será um sinal de contradição. Papa São João Paulo II, quando ele ainda era cardeal, fez um retiro para Papa São Paulo VI. Depois, esses textos foram publicados com o título Sinal de Contradição. Se Jesus é a luz do mundo, em Jesus, se somos chamados de sermos luz do mundo. Mas se Jesus é sinal de contradição, bem, a nossa vida neste mundo vai ser, querendo ou não, sinal de contradição. Não cabe a nós de provocar intrigas, diversidade, digamos assim, conflitos e tudo isso. São Pedro fala, quanto depende de vocês, vivem em paz com todo mundo. Mas nós não podemos nunca negar a nossa fé, trair a nossa fé, por causa da opinião pública, por causa de pensar o que os outros vão pensar de nós. Herodes tinha até uma estima para São João Batista. Mas depois, por fraqueza, ele cumpriu esta promessa louca que ele tinha feito, assim, na presença de todos os convidados. Aliás, ele tinha feito um juramento. Juramento é uma promessa onde a gente invoca Deus como testemunho. E agora, por causa de uma promessa louca que o rei ali faz, na presença dos seus convidados, então ele depois cumpre esta maldade. Então a gente vê toda a perversidade. Então, uma perversidade provoca outra perversidade. No final, também, tudo perverso, o que o Evangelho de hoje nos mostra. Mas nos mostra com isto exatamente o fundo, o cenário, o palco, sim, onde, sim, nós cristãos, como loucos perante o mundo, somos chamados de seguir a Jesus. Sim? Então, se condenaram São João Batista, se condenaram Jesus. Então, vamos nós esperar que temos de caminho assim bonitinho, todo protegido. Deus nos vai proteger onde precisamos. Mas, ao mesmo tempo, então Jesus pede de não recuar perante a pressão deste mundo. E isto começa em nosso cotidiano, humilde e simples. Porque se nós não nos exercitamos nas coisas pequenas, como vamos ser fiéis nas provações grandes da nossa própria vida? Se nós não somos capazes de nos disciplinar, dominar, por exemplo, no uso do celular, dos conteúdos que ali consumimos, aí o mundo que está perante nós, o que é mais forte? A nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor a Jesus, a nossa curiosidade, sim, perante as coisas do mundo, o consumismo que está também em nosso coração. Nós precisamos disciplinar-nos nas coisas pequenas. A batalha começa aqui. Como Jesus fala, quem é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. Não esperar tremendo o momento heróico, então, onde Jesus vai pedir de nós algo difícil ou algo grande. Não, a gente se exercita e se prepara aqui, agora, nas coisas pequenas e às vezes mínimas do nosso cotidiano. Quem é fiel nas coisas pequenas, o será, pela graça de Deus, também nas coisas
grandes. Tem ainda detalhe bonito na primeira leitura de hoje, onde Jeremias está sendo quase assassinado por parte do povo que não aguenta as profecias que o profeta humildemente profere perante o povo de Israel. As profecias, sim, são ameaças, mas são ameaças de Deus misericordioso, que quer, antes de castigar o seu povo, quer levá-lo à conversão. Então, e aí o povo, e também as autoridades grandes do povo, que querem assassinar Jeremias. Então, Jeremias não é assassinado. Por quê? Havia ali uma figura que chamava Aicam, filho de Safã, que se moveu para Jeremias não cair nas mãos do povo, evitar ser morto. Uma pessoa que faz toda a diferença. Aicam é uma figura, para não dar tempo de falar sobre ele, muito bonita. Então, tem uma família virtuosa que apoiava Jeremias. Apesar dos anúncios duros e dolorosos que ele fez ao povo de Israel, denunciando exatamente uma religião, uma cultura sagrada de fachada, tudo bonito para fora, bonitinho, todas as cerimônias está feito, bem feito e tudo. Mas todo um culto e rituais e tudo mais que ocultaram a perversidade, sim, dos grandes de Israel, também de tantos do povo de Israel. Então, nossa religião nunca pode ser só uma religião de fachada. Vamos reformar a fachada, vamos pintar de novo a fachada e tudo vai ser bonitinho. E atrás desta fachada, assim continuam as mesmas maldades, a mesma impureza, a mesma infidelidade, o mesmo mundanismo, o mesmo consumismo, as mesmas intrigas e tudo mais de antes. Então, esta figura, Aicam, ele fez a diferença. E talvez você também é aquela figura capaz de fazer a diferença no lugar onde você vive. Não para acusar, censurar, condenar outros ou algo assim, mas para você ser instrumento de Deus lá onde Deus lhe coloca. Isto é, sim, a sua tarefa. Isto é a nossa tarefa. E exatamente ser fiel a Jesus. Porque tu foste fiel e guardaste minha palavra, diz Jesus no livro do Apocalipse. Eu também te guardarei no dia da provação que virá sobre toda a terra para provar todo o povo, toda a humanidade, para provar os habitantes da terra. Então, queremos ser fiéis e queremos, olhando para os santos, entender que nossa vocação é exatamente viver em santidade, a nossa missão, em que Deus hoje, aqui, nos confia. Não nesta ambição de sermos vistos por todos. Quantos santos, durante o tempo de sua vida, quase ninguém os conhecia, mas eles se tornaram, após a sua vida, por vontade e por graça de Deus, uma luz grande e luminosa para iluminar os passos de tantos outros destinados a seguir a eles. O nosso maior consolo dia vai ser exatamente termos sido fiéis a Jesus. E Jesus, ele é a testemunha fiel. Então, o mundo é muito volúvel. As promessas do mundo
muitas vezes não vão muito longe, mas Jesus é fiel. Ele quer soldados fiéis, seguidores fiéis, testemunhas fiéis dele no meio do mundo. E após o tempo da escuridão, volta de novo a luz. Depois de momentos de desgraça, sendo nós mantendo-nos fiéis ao Senhor, Deus nos dá de novo a graça. A provação não é o último momento do caminho da nossa vida. Se passamos pela provação, Deus depois também nos vai dar a aprovação e a graça, que é exatamente o fruto da fidelidade mostrada a Ele. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Santo Alfonso Maria de Ligório, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, rogai. Amém. Ó Mãe Santíssima Maria, que em vossa bondade materna quisestes em Fátima revelar o vosso coração imaculado como nosso refúgio para estes tempos de tribulação e como caminho que seguramente nos conduz para o céu. Olhai benignamente para nós, vossos filhos e filhas aqui na terra, no meio das adversidades e tribulações do tempo presente, e acolhei-nos todos no vosso coração, consagrando-nos com tudo que somos e temos, inteiramente ao vosso coração imaculado, confiando-vos as nossas vidas e lutas, nossas alegrias e sofrimentos, e colocamos nossa esperança em vós, Mãe que jamais se esquece de nenhum dos seus filhos. A vós confiamos e consagramos as nossas famílias e os nossos lares, o nosso trabalho e nossas propriedades. A vós consagramos as nossas paróquias e as igrejas onde o vosso Filho amado nos nutre com o pão do céu, alimento de vida eterna. Em vosso coração imaculado, abrigamos os pastores de nossas almas e todo o seu ministério. Ao vosso coração imaculado, confiamos e consagramos todo o nosso Brasil, amada terra de Santa Cruz, nossos governantes e os responsáveis da ordem pública. Reinai sobre nós, Virgem amadíssima, enviai-nos os santos anjos, vossos servidores, em nosso auxílio. Convertei os nossos corações, para que todos nós possa triunfar vosso coração imaculado, e por meio dele chegar até nós o reinado do vosso amado Filho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós.